Salmo de número 91. Quem achou, diga amém. Amém. Deixe ele marcado que ele vai ser o texto base para a nossa mensagem hoje. Eu vou estar lendo aqui na versão de Almeida, corrigida e fiel. Pessoal que acompanha pelos aplicativos, né? Irmãos, eu ainda prefiro a Bíblia assim. Amém? Nada contra os aplicativos, mas eu sou crente, irmão. Eu gosto de Bíblia. Eu gosto de pegar nela, eu gosto de ler. Amém? Eu amo a palavra de Deus. Diga graças a Deus. Salmo 91, quem achou? Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, debaixo da sombra do Onipotente descansará. Eu vou dar uma paradinha aqui, nós vamos continuar lendo daqui a pouco, mas eu já queria chamar a sua atenção e eu gostaria de fazer um combinado com você, porque tem crente que tem tanta sede e fome da palavra de Deus, que passa a semana todinha passando fome, só lê na igreja. Quando chega na igreja, coloca a cara na Bíblia e não para mais, meu filho, não escuta mais nada. Então vamos combinar, para a gente começar juntos, pararmos juntos, para você manter a mesma linha de raciocínio, o mesmo entendimento, a revelação da palavra. Amém? O salmista diz aqui uma coisa poderosíssima, quando ele diz, aquele que habita. Por favor, me ajude perguntando a quem está perto de você, para você, o que significa habitar? O que isso quer dizer? Por favor, me ajude a entender essa palavra. O que ela quer dizer, habitar? Morar, diz ali o pastor Manuel, o que mais? O que é habitar? Hein, gente? Vamos lá. Quem tem sogro e sogra, levanta a mão. Alguns vão ficar numa situação difícil agora, mas depois melhora, tá, irmãos? Depois melhora. Quem habita na casa do sogro e sogra, levanta a mão. Por quê? Não entendi. Porque habitou antes, né? Então a experiência não deve ter sido muito boa, né? Tá? Quem tem irmãos ou irmãs? Quem não gostaria de ser obrigado a morar, habitar com seu irmão ou sua irmã? Levanta a mão. Não gostaria de ser obrigado. Levanta a mão, irmão. Sinceridade. Isso. Amém. O que é habitar? Por óbvio, é morar. O salmista diz uma coisa importante. Ele fala aquele que habita aonde? Esconderijo. Guarde essa palavra, esconderijo. Irmãos, esse foi o tema da mensagem que eu preguei no dia 29 de maio de 2006, no primeiro aniversário da nossa igreja. Eu preguei exatamente sobre isso, sobre habitar no esconderijo do Altíssimo. E passado todos esses anos, eu ainda percebo que muita gente ainda não entende a diferença entre você habitar e você visitar. Fazer moradia, diz o salmista, no esconderijo do Altíssimo. Então, habitar significa morar. E esconderijo, o que significa? Esconderijo é o lugar onde você se esconde, ou lugar onde você esconde algo, alguma coisa, onde você mesmo se mantém resguardado, ou onde você escolhe, resolve esconder alguma coisa. Mas então eu sou obrigado a perguntar:
Que lugar seria suficientemente grande para esconder o Altíssimo? Pergunte seu irmão, me ajuda aí, pergunte aí, irmão, o que você acha? Onde é que dá para esconder Deus? Que lugar é suficientemente grande, profundo, largo, comprido, que caiba o Senhor escondido lá dentro? Ora, se Ele é onipresente, já sabemos que lugar algum conseguiria colocar o nosso Deus estanque. Se não é o lugar onde Deus se esconde, porque não há lugar suficientemente grande para isso, então nós podemos entender que é o lugar onde Deus escondeu alguma coisa. E o que Deus escondeu? De novo, para mexer com o irmão. Hoje é dia de eu mexer bem muito. De novo, pergunto para o irmão: o que foi que Deus escondeu, irmão? Hein, obras? Jesus revelou isso para nós. E eu preciso retomar para que você mantenha essa revelação viva no seu coração. Deixe aí, por favor, marcado. Nós vamos retornar para o Salmo 91. Vamos voltar para ele. Mas veja Mateus capítulo 11, bem rapidinho. É só para nos dar um embasamento aqui. Mateus capítulo 11. O verso é o de número 25, que diz: naquele tempo, respondendo Jesus disse, o que ele falou? Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que o quê? Que ocultaste ou escondeste o quê? Estas coisas aos sábios instruídos ou entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Então o Senhor Jesus, ele agradece a Deus e deixa isso de público para que os seus discípulos também percebessem o que ele estava querendo dizer. Ele diz: eu te agradeço, eu sou grato a ti, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque o Senhor escondeu algo precioso, algo grandioso, algo tremendo, mas não deixou oculto. O Senhor escondeu aos sábios e entendidos, mas o Senhor revelou isso aos pequeninos. E agora mais uma pergunta, que hoje eu vou encher sua paciência de pergunta. Pergunta para o irmão: o que foi que Deus revelou? O que foi que ele revelou e que está oculto aos sábios e entendidos? Eles não conseguem entender, eles não conseguem compreender, mas os mais simples dos nossos irmãos, ao redor de todo mundo, pessoas sem instrução, pessoas sem formação acadêmica, mas que pegam a Bíblia, abrem, leem e entendem. O que Deus revelou? A sua palavra. Amém? Eu já participei de cultos, irmãos, do sertão, e não dava para ligar instrumento nenhum não, meu filho. Era o irmãozinho do violão. Tom, tum, tum, tom, tum, tum. Mas era cada glória, era tão bom. Eles lá onde ninguém percebe, são visitados pela revelação da palavra. Amém? E o Senhor Jesus agora diz: o que foi oculto aos sábios e entendidos foi revelado aos pequeninos. A palavra foi revelada. O esconderijo do Altíssimo não é onde ele se esconde, mas é onde ele escondeu alguma coisa. E o que Deus escondeu? Ele escondeu a sua vontade aqui, na sua palavra. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você,
para que você então entendesse algo precioso. Por favor, eu gostaria que você segurasse na mão de alguém, escolha alguém, pode ser 2 pessoas, mas pelo menos uma. Escolha alguém que você segure na mão, não machuque, mas aperte forte. Não machuque, mas aperte forte. E eu queria que você dissesse para essa pessoa: Deus tem mais para fazer na sua vida. Não é plano de Deus que a sua vida seja uma ruína, um desastre, uma desgraça. Não é plano de Deus que você viva uma vida de dor e sofrimento. E quando nós falamos isso para algumas pessoas, é a pior coisa, porque a pessoa fala: né, pastor? Lindo isso. A minha vida não é para ser de desgraça. Mas por que está sendo? Por que nada para mim dá certo? Por que as coisas para mim são difíceis e dolorosas? E sabe, e eu tenho tantas perdas, e é tanto desastre, e é tanta ruína. Por quê? Bom, eu não sei te dizer, mas eu sei te dizer que não é vontade de Deus. Então provavelmente você fez péssimas escolhas. Aí você me ajuda a dar uma encarada nessa pessoa aí, olho no olho, tete a tete. Pergunta aí: tu fez escolhas ruins? Sim ou não? Apressado, apressada, descarta a palavra de Deus quando é conveniente, porque está escrito: seja feita a tua vontade, tanto na terra, quanto ela já é feita no céu. Mas quantas vezes, irmãos, eu tenho dito isso ao longo dos anos, que nós nos dizemos e nos apresentamos como cristãos e como servos de Deus, mas é fato que boa parte de nós nunca foi servo. Nós nos tornamos religiosos, defendemos doutrinas, ensinos, preceitos, mas nos esquecemos que Deus não está nem aí para isso. Deus nunca esteve preso a nenhum dos nossos preceitos. Não importa quantas orações você faça, não importa o quão longe você ande, se você não estiver de acordo com a palavra de Deus, Ele não tem obrigação nenhuma de abençoar a sua vida. Mas então nós fazemos escolhas ruins e apressadas. Mas então nós fazemos a nossa própria vontade, não ouvimos a voz de Deus. Mas quando as coisas não vão bem, então nós queremos achar um culpado. E é tão fácil dizer que foi Deus. Quem nunca, irmãos? Quando alguém te pergunta, você responde da seguinte forma: vamos testar. Fulano, como é que você vai? Aí é crente. E crente responde do jeito que Deus quer. Estou seguindo conforme a vontade de Deus. Ou as variações mais modernas: Deus no controle. Está na mão do Altíssimo. Está mesmo. Suas escolhas estão na mão do Altíssimo. É verdade que você realmente faz a vontade de Deus. É verdade que você fez toda a sua parte, e por algum motivo sádico, Deus resolveu destruir a sua vida e fazer você infeliz. É verdade isso, porque esse não é o Deus que eu conheço. O Deus aqui da Bíblia é um Deus de amor. O Deus aqui da Bíblia, Ele te ama tanto, Ele te quer tanto, que Ele resolveu largar tudo. E como isso não foi suficiente, Ele resolveu dar a própria vida para pagar o preço para nos ter com Ele pela eternidade. O Deus que eu conheço é o Deus que mesmo quando nós não o queremos... Você soltou a mão? Foi. Por quê? Era para segurar ainda. O Deus que eu conheço é o Deus. É forte o que eu vou falar.
Você pode eu falar e você olhar para essa pessoa para me ajudar? Pode? Isso é importante. Olhe para essa pessoa. Ele não está nem aí, diga aí, para suas birras. Está nem aí. Você pode botar beicinho, bater os pés. Não vou mais não. Vou desviar. Ele não está nem aí para isso. Isso não muda o amor de Deus por você. Nunca mudou. Nunca. Infelizmente você está colhendo o que você mesmo plantou. Infelizmente você fez escolhas terríveis, escolhas movidas por momento ou por desejo, sei lá o quê. E foram essas coisas que foram desvirtuando o plano de Deus. Não foi Ele. Mas o Deus da Bíblia, irmãos, é outro. Sabe o que eu tenho ouvido? Eu tenho escutado bastante mensagem dizendo assim: você é tudo, você pode. E eu falo: hã? Nós não podemos é nada, irmãos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ai de nós se não fôssemos o Senhor. Que coisa é essa que só ama a Deus quando as coisas estão bem? Que coisa é essa que só glorifica a Deus se as coisas saírem do jeito que quer? Bom, se ninguém nunca te disse, sinto muito, eu preciso te dizer. Mas pastor, é festa, pastor, deixa para outro dia. Não, é hoje, eu tenho que aproveitar que você está aqui. Amém? Escute. Tem uma canção que diz, e é muito bonita: se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, continua sendo Deus. Nós não podemos ser daqueles que só glorificam quando as coisas estão bem. Não podemos ser daqueles que só dizem: Senhor, é verdade, a tua palavra é verdade, e o Senhor me ama, e eu sei que o Senhor me ama, mesmo as coisas não estando tão bem para mim, mesmo que a minha alma esteja ferida e machucada. E Deus sabe que a sua alma está ferida e machucada, e Deus sabe que você fez tudo o que era possível para as coisas darem certo. Ele sabe, mas não deram, e não estão dando. E a decepção cresce a cada dia, e ela se torna maior e gigante. Mas nós precisamos recordar da palavra, irmãos. É aqui que nós temos que estar. E a palavra de Deus diz: se você habitar, não é visitar, querido, não é de vez em quando, amado, é habitar na revelação da palavra. A Bíblia descreve isso de forma subentendida e diluída ao longo de todo o texto bíblico. É sempre repetido que nós temos que meditar nela de dia e de noite. Temos que fazer dela a nossa habitação, a palavra de Deus a nossa habitação. Porque inimigo nenhum conseguia vencer Jesus em palavra, irmão. Por quê? Que doutores perdiam para ele feio. Sabe o que significa perder feio? É quando o argumento da pessoa cai por terra de tal maneira que ela não consegue mais nem responder. Isso acontecia com Jesus o tempo todo. Então você vai lembrar que chegaram para ele e disseram: Senhor, é certo ou errado pagar o imposto a César? Querendo colocar Jesus contra o governo e o povo contra Jesus. Se ele dissesse é certo, o povo se revoltaria, porque eles estavam sendo sufocados pelos impostos de Roma. Se ele dissesse é errado, ele estaria sendo mau cidadão, poderia ser preso por incitar a rebelião. É o que nós aqui no Nordeste chamamos de sinuca de bico. Sinuca de bico. Se correr, o bicho pega. Alguns de nós ficaria na frente dos outros, todo mundo olhando para você. Experimenta dar uma resposta de supetão, uma resposta séria, com pessoas te olhando e você não poder errar. Como que Jesus faz disso?
Como que ele sai disso? Simples, ele pede uma moeda e pergunta: de quem é a inscrição e a imagem nessa moeda? As pessoas respondem: de César. Ele vai e diz: então, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles não puderam lhe responder nada, perderam o argumento. Isso é habitar na palavra, é ter ela aqui o tempo inteiro. E se você habitar na palavra, habitar no esconderijo do Altíssimo, o que a Bíblia Sagrada diz? Ela diz que você vai descansar debaixo da sombra do Onipotente. Eu sou do sertão, essa experiência para mim é muito viva e vívida. Eu sei o que é você pegar um cabo de enxada para limpar o mato, de meio-dia em ponto parar e se sentar debaixo de uma árvore e tomar uma água fria. É a melhor coisa. Amém? É refrigério para a alma. É bom demais uma sombra. Vamos ler aqui de novo, por favor. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se ele é muito alto, se ele é altíssimo, que tamanho que é a sombra dele? A sombra do Onipotente. Proteção alta e forte. Se eu tenho proteção que me cobre por inteiro, uma proteção que me coloca em resguardo por inteiro, e eu sei que além de sombra eu tenho segurança, diz o salmista, então eu vou descansar. De novo, olha para essa cara pálida aí. Olha para essa pessoa. Diz para mim, essa pessoa está com cara de que é descansada? Olha, irmão, olha. Faz uma análise aí. Facial. É uma pessoa que tem... Não, pastor, pense numa expressão de paz. Olha aí pro irmão, olha. É, de paz, é. De descanso. Ou tem uns que tem uma cara meio perturbada. Pastor, eu tenho até medo de olhar para essa pessoa. Irmão, eu estava atendendo uma pessoa, eu fiquei preocupado. Eu falei para a pessoa: olha, por favor, você precisa falar com seus familiares para que eles observem você, e depois você me diz se isso já aconteceu na presença de outros, porque a pessoa está olhando para mim, daqui a pouco o olho fez assim, ó. A pessoa olhando para mim e o olho olhando para colar, e ela não tem estrabismo, mas o olho ficou olhando para colar. E eu falei: ô doido, que isso? Bom, mas na faculdade eu aprendi que o estresse e a ansiedade pode fazer isso. Aí eu falei para a pessoa: vê com teus familiares se isso está acontecendo com você várias vezes. Tem gente que aqui as pálpebras ficam assim, ó. O que é isso, pastor? Estresse e ansiedade. Fica tremendo tudo, irmão. Daqui a pouco, quando você pensa que não, está você assim, ó, se tremendo todo. Não tem paz, não tem descanso hora nenhuma. É o tempo todo a mente trabalhando e trabalhando, pensamentos o tempo todo, e a maioria deles quais são? De dor e sofrimento, de angústia, de decepção. Mas nós não deveríamos estar inclusos aqui, descansando à sombra do Onipotente? Por que não há descanso para a nossa alma? Porque muito provavelmente não estamos no esconderijo do Altíssimo. Está claro isso, irmãos? Sim?
Estou ouvindo nada. Amém. Diz mais o texto: direi do Senhor, direi sobre o Senhor. Ele é o quê? Ele é o teu Deus? O que significa isso? Você já parou para pensar o que isso significa? Você dizer do Senhor, o Senhor é o meu Deus. O que isso significa para você? Você saberia me dizer? Você nunca parou para pensar sobre isso? O que significa dizer o Senhor é o meu Deus? Essa eu não vou dizer hoje não. Domingo que vem você volta que eu digo.